Mais um jogo para comemorar o triunfo, mas com ressalvas. O Bahia teve mais um jogo ruim, um jogo sonolento, em que coloca um ponto de interrogação na nossa cabeça. E aí, será que esse time do Bahia vai conseguir o que a gente almeja? Bom, bora para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas vai curtindo e deixando o like e compartilha esse vídeo aí para a gente falar um pouco sobre o Bahia. Bom, Bahia fez mais um jogo ruim, é inegável isso. Eu não vou aqui passar pano para Bahia, para Rogério Ceni, para ninguém. A gente tem que entender o jogo, não somente o resultado. Eu não estou aqui para falar sobre o resultado. O resultado foi muito importante para o Bahia, sim. É um resultado que tirou o Bahia da zona de rebaixamento. É um Bahia que deu um alívio, uma tranquilidade maior para o Bahia jogar no meio de semana na Libertadores. E pensando também no Brasileirão, o Bahia vai jogar fora de casa no próximo jogo contra o Palmeiras. Então vai ser um jogo super difícil, um jogo que uma derrota, vamos dizer assim, é normal, porque o Bahia está ali disputando no meio de tabela. Até ontem estava na zona de rebaixamento e o Palmeiras é o primeiro colocado, né, disputando ali o título. Bom, então assim, o Bahia fez mais um jogo ruim. É um jogo que o primeiro tempo foi um jogo sonolento. O primeiro tempo que o Bahia teve poucas oportunidades e que o Bahia agrediu muito pouco o adversário e que deixou o Fortaleza jogar nos contra-ataques, né, como uma característica do time de Condé. É um time muito forte fisicamente e joga basicamente nos contra-ataques e com bola na área. Esperamos ali que o seu centroavante, que hoje é o Pedro Raul, faça um gol de cabeça. Ele teve algumas oportunidades de escorar, que levou até perigo para o Bahia no primeiro tempo. Então, eu acho assim que o Bahia conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo, mas quem foi mais agressivo, assim, que tentou mais, que quase consegue fazer o gol, foi o Ceará. O Ceará jogando ali no contra-ataque, teve uma oportunidade, teve chute fora da área, o Bahia teve basicamente ali aquela chance de Cauli no finalzinho do primeiro tempo. Um primeiro tempo horroroso, tenebroso. Inclusive, na própria entrevista pós-jogo, o Rogério Ceni falou sobre isso, que o primeiro tempo do Bahia foi muito ruim. Então, eu penso assim, que o Bahia tem um elenco muito bom, mas esse elenco tem que corresponder. A gente tem que entender que o Nestor, que o Eric, que o próprio Azevedo tem que render mais em campo. Eles estão tendo a oportunidade de jogar alguns jogos no Brasileirão, diferente do ano passado, que a gente viu que o Rogério Ceni mesclava muito pouco o time até ficou cansado com isso no segundo turno do Brasileirão, não conseguiu desenvolver tanto, porque o time já estava exausto, estava exaurido, mas esse ano não, tem dado a oportunidade de elenco, até porque o elenco é mais qualificado. Mas, assim, o elenco, os jogadores que estão entrando realmente não estão correspondendo. O Balducci ontem até que fez uma boa partida, mas também a gente vê a diferença que existe entre ele e Juba. Gilberto estava um pouco perdido no jogo, o David Duarte foi bem, teve algumas falhazinhas ou outra ali, que eu acho que é normal, até pelo ritmo de jogo, mas assim, no geral, foi bem, mas assim, no primeiro tempo, o retrato foi que as oportunidades principais foram do Fortaleza, desculpa, do Ceará. Já no segundo tempo, o Bahia começou querendo mais o jogo. Eu acho que até pela vaia que teve ali no final do primeiro tempo, acho que o time começou mais animado. Eu tinha postado até no X que gostaria que o Pulga entrasse para dar um pouco mais de velocidade ali pelo lado esquerdo. Eu senti que o Bodu estava jogando meio que sozinho ali. Quando joga o Juba, tem o Jean Lucas que joga por ali, tem o Pulga que joga por ali, então ajuda a Juba a jogar. E ontem a gente não viu isso. O Bodu estava um pouco meio que isolado. Então eu queria que o Pulga entrasse, só que o Pulga entrou, deu uma movimentação melhor, mas assim, até os 15 minutos ali, eu acho também que o Bahia estava moroso, ainda estava estava com vontade, mas faltava criatividade. Aí, uns 15 minutos, 14, 15 minutos, o Rogério Ceni fez as mudanças, colocou o Juba, e colocou o Hector Ribeiro, e colocou o Thiago, fez algumas mudanças, o time melhorou mais um pouco, sim, mas ainda faltava aquela agressividade, faltava o chute a gol. O Bahia tem muito problema, o Rogério Ceni, inclusive, falou sobre isso, muito problema na conclusão, no chute a gol, então não está conseguindo fazer gols, e o Bahia tem que tentar resolver isso, não é um problema só do ataque. Às vezes, quando a gente não vê o time fazer gol, a gente acha que é só o atacante, mas a obrigação de fazer gol não é só dele, é dele também. Então, o Rogério Ceni tem que tentar resolver isso. Então, todos os jogos do Bahia até agora no Campeonato Brasileiro está sendo assim, vai tendo muita dificuldade de fazer gols. Então, assim, o Bahia foi melhorando um pouquinho, aos trancos e barrancos. Everton Ribeiro não entrou bem, apesar de ter feito o gol, todo mundo hoje está exaltando, mas não entrou, errou tudo, praticamente tudo que tentou, inclusive tem até um contra-ataque que ele perdeu a bola no meio de campo, ele quase o Bahia tomou 1-0, então realmente ele não jogou bem, a gente não pode mascarar o jogo por causa do gol no final, assim, mas também não pode execrar, tem que entender a situação do jogo também, mas ele realmente não entrou muito bem, ele estava errando quase tudo que estava tentando fazer, o Cauli também antes também não estava acertando, então assim, o Bahia realmente não entrou bem, tentou mais um pouco, assim, quando da entrada de Juan Pablo, eu acho que esse menino é uma joia, que o Bahia tem, entrou bem, muito quente, com muita vontade, então teve duas oportunidades ali, teve aqui uma que ele chutou, que o goleiro fez uma defesaça, num cruzamento, inclusive, de Everton Ribeiro, de uma falta ali do lado direito, e teve outro lance que ele cruzou para também, que a bola cruzou, não tinha aquele lute, vamos dizer assim, o William José para colocar a bola para dentro, a bola cruzou todo o gol e ninguém conseguiu colocar a bola para dentro, então eu acho assim, que o maior ímpeto que teve ali no finalzinho foi realmente dos meninos, né, do Juan Pablo, e ao final com o Thiago, teve aquele pênalti, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Bom, antes de falar do pênalti, eu queria falar de forma geral, assim, eu acho que o Bahia fez um jogo muito ruim, o Gerson tem que estar atento a isso, esse não é o primeiro jogo que acontece isso, os jogos do Brasileirão estão sendo assim,
pelo menos um tempo a gente vê que o Bahia tem aquela produção, às vezes melhora um pouco no outro, tal, mas a gente viu que contra o Corinthians no segundo tempo teve a discussão de Everton Ribeiro, assim, mas o Bahia caiu muito de produção, o Bahia se retrancou muito, fechou muito. Contra o Santos também no segundo tempo, o Bahia caiu muito de produção, o primeiro tempo foi muito bem. Contra o Mirassol, o primeiro tempo foi um desastre, até os 30 minutos do primeiro tempo, o time praticamente não jogou bola, deixou o Mirassol jogar. E ontem também no primeiro tempo, e ali os 15 minutos do segundo tempo, o Bahia também praticamente foi muito sonolento, muito moroso, então o Rogério Ceni tem que estar atento a isso. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, não pode perder pontos. Se a gente empata um, seria 6 pontos perdidos dentro de casa, isso para recuperar é muito difícil. Então tem que estar atento, tem que aproveitar as oportunidades, tem que ganhar dentro de casa, e principalmente um time que vai, teoricamente, brigar ali pelo rebaixamento, como o Mirassol e como o Ceará, o Bahia não pode perder pontos, tem que conseguir o triunfo dentro de casa, porque lá na frente isso pode fazer falta. Em relação ao pênalti, vou até colocar a imagem para vocês aqui, eu acho que para mim é inquestionável, né? Houve o toque, sim, do jogador do Ceará ali no pé de Thiago, que foi suficiente para derrubar, eu não sei, mas foi o suficiente para desequilibrar. Então, desequilibrou o jogador, a gente sabe, quem jogou bola, eu nunca joguei bola profissional, mas bato baba a vida toda, e jogo como zagueiro, então já fiz isso muito. Você dá um toquinho ali no pé do jogador para que ele entrelace o pé, o desequilíbrio e caia na velocidade. Todo mundo sabe disso, que você está em velocidade, você correndo, qualquer toquinho que você sofre ali no calcanhar ou na lateral do pé, você embola as pernas, você desequilibra e cai. Então, acho que foi isso que aconteceu. Foi sem querer? Eu acho que sim, mas sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Eu postei um vídeo ontem no Instagram falando sobre isso, sobre a questão de Everton Ribeiro no jogo contra o Corinthians. O segundo cartão que ele tomou. Ele estava correndo, ali ele pisou no calcanhar do Thales Magno e tomou o segundo cartão, que foi sem querer. Aquele lance foi lance sem querer também, mas foi falta, foi lance para cartão amarelo e ele, consequentemente, foi expulso. Então, sem querer é falta, sem querer é pênalti. Então, eu acho que é inquestionável. Quem está achando que não foi, eu acho que ou é rival, ou está querendo tumultuar. Então, para mim, foi um pênalti claro, indiscutível. Uma rodada, né, que a gente teve muita discussão em pênalti não marcado para o São Paulo, para o Grêmio e para o Fluminense. Eu acho que o árbitro acertou, o VAR acertou em ter chamado. Foi uma questão que o árbitro tinha que decidir aquele lance e decidiu corretamente. Para mim, não é inquestionável. Ali não existe dúvida se houve o toque, não. Houve o toque, sim. Foi um toque que desequilibrou o jogador e, consequentemente, foi falta. Então, para mim, é indiscutível. Bom, só para finalizar, eu gostaria que Rogério Ceni se atentasse mais à questão dos gols, treinasse mais finalização, que a gente entendesse que o Bahia precisa de gols, bola na área, não altera para cá, que Rogério Ceni, né, treinasse mais o time, questão de finalização. Às vezes não é nem tanto finalização também, questão psicológica, para que o time faça mais gols, o time está precisando, precisa aprumar o pé ali para tentar resolver os jogos, que o Bahia, desde o final do ano passado, está tendo esse problema, porque não consegue resolver os jogos, cria muitas oportunidades. Eu acho que isso também é mérito do treinador. Eu acho que o ponto principal do treinador é fazer com que o time crie muito, e o Bahia faz isso, o Bahia cria muito a oportunidade de gol, mas não está conseguindo concluir, não está conseguindo finalizar, chuta muito pouco de fora da área. Eu acho que o Bahia tem que treinar mais isso, apesar de não ser característica do nosso jogador, mas tem o Nestor ali que chuta bem fora da área, tem o Cauli também que chuta bem, mas não tem tentado e também não está conseguindo jogar bem. Então, eu acho que o Bahia tem que treinar mais isso, tem que se atentar mais a isso, porque o jogo do Campeonato Brasileiro é difícil, o Campeonato Libertadores não perdoa. Se você ficar perdendo nessas oportunidades, você não vai conseguir se classificar, não vai conseguir passar de fase, e quinta-feira agora temos um jogo muito difícil. Então, esse triunfo do Bahia aos trancos e barrancos, vamos assim dizer, foi muito importante. Parabéns à Bahia. Não foi um jogo bom, mas o triunfo é muito importante. Importante são 3 pontos, a gente sabe disso. Mas se continuar jogando mal, os 3 pontos não vão vir, como não veio nos jogos anteriores. Então, o time tem que melhorar, tem que fazer gols, mas vamos comemorar esses 3 pontos, foi muito importante. Quinta-feira, jogo difícil, jogo do Libertadores, o time está mais tranquilo, está com a aura melhor. Se o time não triunfa, o time está enterrado nas zonas de rebaixamento, então já ia com um peso a mais nas costas. Para o jogo contra o Palmeiras, que é a próxima rodada do Brasileirão, também é com uma carga muito pesada de ter que ganhar de qualquer modo. Então, esse jogo deu uma certa tranquilidade, mas o Bahia tem que se atentar, tem que fazer gols e tem que melhorar. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha e comenta o que vocês acharam aqui. Foi pênalti ou não foi? Para mim, foi pênalti, não tem discussão. E boa Bahia!